Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esses casos envolvendo ataques a escolas no Brasil nos últimos anos, né, com mortes, enfim, assassinatos de crianças, de professores e as conexões disso aí com o Bolsonaro. Vou tentar fazer aqui o vídeo porque eu estou passando mal aqui, né, tive um problema no estômago nesse final de semana, sábado e domingo, com tontura também, dor de cabeça, enfim. E ainda não estou muito legal, mas estou tentando gravar esse vídeo agora no domingo à noite, tá? E ele vai ao ar, está indo ao ar segunda de manhã, tá? E aí o que acontece? Eu vou fazer esse comentário sobre esse caso de Blumenau especificamente, alguns outros aqui que têm acontecido nos últimos anos, as conexões desse caso com o Bolsonaro e a partir dessa conexão dos casos com o Bolsonaro, eu vou trazer aqui dois vídeos, né, que eu vou deixar no link para vocês, inclusive, porque eles estão no YouTube. É o documentário do Michael Moore, que é o Tiros em Columbine, de 2002, que ganhou o Oscar, né? Foi o que projetou o Michael Moore aí como um grande cineasta e documentarista. E um vídeo do Mia Couto, de 10 anos atrás, comentando a questão do medo, tá? E eu já deixo também aqui a dica, antes de começar a falar sobre o caso de Blumenau, do último romance do Saramago, né? O Alabardas, que ele não chegou a completar, mas que tem aqui o texto que ele deixou, a parte que ele deixou, o início do romance, está publicado aqui, tá? Pela editora Porto, de Portugal, tá bom? E deixo aqui a dica para vocês, porque fala sobre essa questão dos armamentos, que é justamente isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, tá bom? Então, pessoal, para resumir o que a maioria de vocês já sabe, né, houve um massacre na cidade de Blumenau, no dia 5 agora, né, tem menos de uma semana, 4 crianças foram assassinadas por um homem chamado Luiz Henrique Lima, de 25 anos, já está preso já. E o cara entrou era uma creche, né, ele entrou com uma machadinha na creche e assassinou 4 crianças com machadadas na cabeça, quer dizer, e outras 4 crianças ficaram feridas, todas elas entre 4 e 7 anos de idade, quer dizer, e a creche particular se chama Cantinho Bom Pastor, tá? E fica na cidade de Blumenau, que tem 360 mil habitantes, em Santa Catarina. O Lula fez um Twitter, né, comentando essa tragédia, né, ele disse o seguinte, abre aspas, uma tragédia como essa é inaceitável, um comportamento, um ato absurdo de ódio e covardia como esse, fecha aspas. E aí, imediatamente, nos dias seguintes, ele se reuniu com Flávio Dino e os dois já estabeleceram ali 150 milhões de reais para reforçar a segurança nas escolas, né? Esse dinheiro vai ser repassado para os municípios, tá? E aí acontece o seguinte, na verdade a gente está vivendo uma onda de aumento, um disparo, uma disparada desse tipo de caso, que não existia no Brasil, né? Pelo menos não nesse nível quase que sistemático que a gente tem vivido. Então, vou deixar o link para vocês que também tem uma matéria da BBC sobre isso. Vários ataques têm acontecido, né? No dia 27 de março, um adolescente de 13 anos matou a professora de 71 anos a facadas em uma escola de São Paulo. Em novembro de 2022, um adolescente de 16 anos matou 4 pessoas e feriu 10 a tiros na cidade de Aracruz, no Espírito Santo. Em maio de 2021, um jovem de 18 anos matou 3 crianças de 2 anos e 2 professoras com facadas numa pré-escola no município de Saudades. E em 2019, 2 ex-alunos mataram 8 pessoas a tiros em uma escola de ensino médio na cidade de Suzano, em São Paulo, e depois se suicidaram. Quer dizer, e a gente tem alguns dados também que a matéria da BBC traz, né? Só em 2022 e início de 2023, estamos falando aí de 1 ano e 3 meses, o número de ataques a escolas foi maior do que os últimos 20 anos anteriores, né? Ou seja, a gente viu aí realmente uma disparada nesse último ano do governo Bolsonaro e agora no restalho, né, do governo Bolsonaro, que é o que a gente continua vendo, na verdade, né? Foram 22 ataques em 2022 e 2023, né? E 72% dos ataques dos últimos 20 anos
aconteceram a partir de 2017, com o avanço da extrema-direita, com o avanço do Bolsonaro, né, e do bolsonarismo na política brasileira, tá, pessoal? Então, e aí já vale ponderar o seguinte: qual é a conexão que o Bolsonaro tem com isso? Né? O que o Bolsonaro tem a ver com esses assassinatos? Essas situações, elas geralmente carregam duas motivações, dois tipos de motivações. As motivações de cunho pessoal, né? As pessoas estão ali, essas pessoas muitas vezes são frustradas com alguma coisa, estão revoltadas com alguma questão ali, e aí descontam, né? Acabam matando outras pessoas. É o famoso crime passional, que na maioria esmagadora das vezes não tem como você detectar, né? Vem do nada, a pessoa tem um rompante ali e comete um crime, né? Só que além disso, existem também as motivações sociais disso. E é aí que entra o bolsonarismo, é aí que entra o aumento, né? O aumento o volume de violência na fala do Bolsonaro, nas atitudes dos bolsonaristas. Vou dar apenas alguns exemplos aqui para vocês. Poderia falar aqui 500, vou falar apenas 5. Vamos lá. O Bolsonaro homenageou um torturador no Congresso, né, na votação do impeachment da Dilma. E homenageou assim com veemência, né? Um voto a favor da memória do brilhante Ustra, o terror de Dilma Rousseff. Quer dizer, né, homenageou um torturador e não saiu preso de lá, né? Ele fez piada com os mortos do Araguaia ao lado de um cartaz que dizia que quem gosta de osso é cachorro, né? E também não teve nenhum tipo de represália nesse sentido. Vamos fuzilar a petralhada, né? Imitando uma metralhadora, né? Com um discurso nitidamente ali, né? De vamos matar essas pessoas, fuzilar e tal. Depois disse que era modo de dizer, né? O modo de dizer também diz, né? Isso é um fato. E ele acho que antes mesmo do impeachment, né? A Dilma teve um câncer e ele foi entrevistado e ele disse abertamente o seguinte: ó, por mim ela morre de câncer, entendeu? E um verme desse, um lixo humano desse foi eleito presidente no Brasil. Então, quer dizer, eu estou falando aqui, né, 4 ou 5 exemplos aqui, porque tem também a questão da Covid, né, que, né, milhares de pessoas morrendo e ele dizendo para as pessoas não serem, deixa de frescura, né, como se você perder um familiar ali para uma doença fosse uma frescura, né? Quer dizer, um completo retardado, um débil mental perigoso, né? E um perversinho fedorento que acabou eleito, né? Pela extrema-direita, pela direita neoliberal brasileira, tá? E aí, pessoal, a gente deve se perguntar, né? Quais são as conexões, porque a questão é a seguinte: eu já vi gente aí, já vi um texto aqui de uma mulher falando que não, que isso aí é, né, nitidamente machismo e blá blá blá, essa conversinha fiada de ficar, né? Porque essa gente tem uma visão muito limitada, né, da realidade, né? A pessoa que entende esse tipo de coisa como machismo é a mesma que comete um crime, é do mesmo tipo de alguém que acha que esses crimes são meramente passionais, eles não têm nenhum tipo de conexão com a sociedade mais ampla, né? É um pouco como funciona a cabeça dos neoliberais. Para eles tudo se resume ao indivíduo, né? Ao egoísmo, ao ego, ao narcisismo, né? E eles perdem completamente a noção das perspectivas sociais quando pensam assim, né? E aí eu vou ponderar com vocês aqui uma visão alternativa, né? O Bolsonaro é um militar, ex-militar, mas a cabeça dele é uma cabeça de milico, aquele milico das antigas. E milico, não importa se ele é homem, se ele é mulher, é milico. Milico é milico. Milico funciona da seguinte forma, né? 3 nortes, eu escrevi sobre isso lá e estou trazendo para vocês aqui esse resumo, né? 3 nortes funcionam na cabeça do milico: a hierarquia, a disciplina e a existência de um inimigo. Sem hierarquia, sem disciplina e sem um inimigo, o milico não tem sentido, ele não tem sentido de existir. Então é aquela coisa, né? Se você veste essa carapuça de milico, né? Essa fantasia de milico para a sua vida,
você vai precisar dizer, olha só, eu sou militar porque o Brasil, né, precisa se defender do inimigo externo e tal, né? E tudo mais. Ou, no caso dos outros países, enfim, né? Eu sigo a minha disciplina ali, o meu general lá manda, eu tenho que fazer e tal, e a disciplina, a hierarquia, etc, né? E eu quero focar nessa questão da existência de um inimigo, tá? Porque o Bolsonaro, ele sim, antes de falar do Bolsonaro, esse tipo de gente, vale ponderar aqui também, esse tipo de gente que vive em função de disciplina, hierarquia e um inimigo, não existe só no exército estrito sensu. Eles existem nas igrejas. O inimigo da igreja é o diabo, é o ateu, é a tentação, é o pecado, né? A hierarquia é o pastor, né? E a disciplina é estar na igreja, pagar o dízimo, né? As torcidas organizadas funcionam da mesma forma, né? A hierarquia, né? Tem um sujeito lá que é o chefe da torcida, tem a disciplina que está o tempo todo ali nos jogos e tal, e ao mesmo tempo o inimigo é o adversário, o time adversário, a torcida adversária, né? E quando essas pessoas, porque existe um exercício bacana disso, não estou dizendo aqui que isso é totalmente ruim, né? Existem exercícios interessantes disso, só que invariavelmente tem muita gente que leva isso aí ao extremo, né? E aí é o sujeito que ao invés de ir para o estádio torcer, até xingar o juiz e tal, né? Mas ele vai e mata o torcedor do time adversário, né? Enfim, e é o Bolsonaro que levou essa violência às últimas consequências, né? No discurso dele. Enfim, esse tipo de coisa, né? Esse tipo de modelo de gente existe em tudo que está por aí, né? Em várias áreas da vida humana, né? E o Bolsonaro apareceu como uma espécie de líder para muitas dessas pessoas, né? Ele virou o líder de um certo segmento que era um segmento, eu já fiz vídeo sobre isso aqui, que começou a vilanizar a política. E ele se colocou como uma espécie de contra a política, contra o sistema, o que qualquer pessoa com mínimo de percepção na época entendia que era uma ingenuidade acreditar nisso, quando não estupidez, que não existe isso, tipo, sujeito contra o sistema, né, colocar um banqueiro como ministro da economia, né? E menos assim, basta ver a história dele, né? Ele mesmo depois admitiu que era do tal centrão, porque não faz sentido alguém ser antissistema e ser do partido do Maluf a vida inteira, né? Basta ter um mínimo né, o tico e teco funcionando assim, você percebe que aquilo era conversa fiada. Mas muita gente ingênua caiu nessa. E aí comprou o Bolsonaro, né? ele tá vendo aí, ele é o antissistema, agora ele vai mudar o país. Só que é o seguinte, vai mudar, aí precisa, né? Para essa estrutura fanática, tosca, pobre de complexidade funcionar, ela precisa de quê? De um inimigo. E o Bolsonaro precisava então fabricar um inimigo para poder, né, enfim, cooptar o imaginário dessa galera, né, em favor dele, né? E o inimigo escolhido foi a esquerda, foi um inimigo histórico, né? Aspas, né? É um falsete histórico isso, né? Pega o comunista, diz que, né, ele quer acabar com a liberdade, quando no fundo quem quer acabar com a liberdade são eles da extrema-direita, né? Porque são os grandes paranoicos dessa história toda, né? Porque vivem aí, né? Tá aí o Bolsonaro comprou sisteminha espião na Arábia para poder colocar aqui e ficar manipulando as pessoas, monitorando as pessoas à distância. É o que os Estados Unidos fazem, é o que a direita faz, né? E aí o inimigo, então vamos inventar um inimigo. Por quê? Porque que acontece o seguinte, o milico brasileiro, eu escrevi isso lá, né? Ser milico no Brasil é difícil, né? Para justificar isso, porque a gente não tem inimigo externo, certo? Não existe inimigo externo para o Brasil. O Brasil não entra em guerra. Por quê? Porque o Brasil tem uma coisa que funciona muito melhor do que o exército, que é a diplomacia. A diplomacia brasileira sempre funcionou muito bem. E aí o exército fica, né, enfim, tranquilo, não precisa funcionar. Ele fica ali meramente, né, com o seu trabalho ali de cotidiano, de rotina e tudo mais, mas sem precisar fazer guerra, né? Só que quando você quer fazer uma guerra, que foi o caso desse discurso violento do Bolsonaro, você precisa de um inimigo.
né? E quando não tem inimigo externo, o que você faz? Inventa um aqui dentro. Foi o que ele fez. Inventou um inimigo aqui dentro do Brasil, que foi a esquerda. E para combater o inimigo, ele precisa de duas coisas. Ele precisa de armas, né? E, ao mesmo tempo, de uma referência externa para poder justificar esse armamentismo, que nunca foi uma coisa brasileira, né? Aonde ele foi achar isso? Nos Estados Unidos. Evidentemente que foi nos Estados Unidos, que é o país onde todo mundo anda armado, né? E aonde acontecem esses crimes de maneira sistemática, né? Envolvendo atentados em escolas, explosão de prédios, enfim, né? De retardados, ou enfim, de pessoas ali que estão revoltados com alguma coisa e tem uma arma, né, em cada esquina, tem 10 armas em cada casa, todo mundo armado, né? E a gente vai falar sobre isso agora rapidamente, comentando o documentário do Michael Moore, e aí, né, essas pessoas ficam com armas disponíveis para poder cometer os crimes. Porque aí entra um outro detalhezinho também, tá? Para finalizar aqui essa reflexão da conexão do Bolsonaro. Esse tal inimigo que o Bolsonaro inventou e que, enfim, porque os Estados Unidos também não têm inimigos que consigam invadi-lo, né? Teve o 11 de setembro lá e tal, foi uma exceção. No geral, eles ficam muito bem protegidos. E aí, de maneira geral, o que acontece? Essas pessoas ficam o tempo todo sendo bombardeadas com a ideia de que existem inimigos ali por todos os lados. Esses inimigos não aparecem, né? Por quê? Porque são falsos, não existem, né? E aí o que sobra, né? Porque tanto no caso dos Estados Unidos quanto agora no caso brasileiro, sobra um monte de gente armada, sem um inimigo tão evidente, e essas armas passam a servir para quê? Para elas começarem a vomitar as frustrações pessoais delas em tudo que é lugar. E você acaba que tem, obviamente, o aumento, né, dos casos de assassinatos em escolas, enfim, que é nitidamente uma cópia, né, uma imitaçãozinha barata de direita do modelinho dos Estados Unidos, né? Então, enfim, a guerrilha se volta para as próprias entranhas do país, né? E aí eu fui assistir o documentário do Michael Moore, que é o Tiros em Columbine, que houve um atentado numa escola em Columbine, né? Uma cidade americana, e desse esquema, né? De, enfim, adolescentes entram, atiram, matam um monte de gente, né? E a coisa vai para o noticiário, enfim, aquela coisa toda, e o Michael Moore foi fazer um documentário a esse respeito, tá? Ele foi, por exemplo, ele foi pesquisar nos bancos, alguns bancos dos Estados Unidos te dão uma arma se você abrir uma conta, entendeu? É um negócio assim bizarro, né? E aí ele cita o caso do Charlton Heston, que é um ator, né, do cinema antigo dos Estados Unidos, que é pró-arma, enfim, eu não sei nem se ele está vivo ainda, né? Acabou que eu não pesquisei isso. Mas o fato é que o cara, né, volta e meia, cada vez que tinha um atentado, ele ia na cidade fazer um discursinho para defender a arma, né? Enfim. E aí uma moradora de Michigan foi entrevistada no documentário, ela diz o seguinte, olha só, essa é uma tradição, aliás, um morador de Michigan, né, que era uma espécie de miliciano ali, ele diz o seguinte, essa é uma tradição americana de se defender com arma, né? É uma responsabilidade americana andar armado. Se você não tiver uma arma, não é responsável. Quem vai defender os seus filhos? A polícia? O governo federal? Nenhum deles. É sua responsabilidade defender a sua família e a si mesmo. Isso aqui reflete nitidamente a cabecinha pequena da direita, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Quando você não tem no seu horizonte intelectual uma perspectiva de projeto de médio e longo prazo, o que resta para você? O curto prazo, o imediatismo. Não espera o Estado resolver, se arma aí, entendeu? E se alguém está na tua casa, tu mete bala, entendeu? Invariavelmente isso dá errado, né? Isso acaba em carnificina, né? Muitos inocentes morrem com isso. É o mesmo caso do tráfico de drogas, né? Não adianta criar uma lógica social mais ampla, vai demorar muito, mata traficante. Aí no dia seguinte tem outro, não interessa, mata também, entendeu? E a coisa não se resolve, né? Ao mesmo tempo, nos países mais inteligentes, mais civilizados, né, que têm os seus defeitos e tal, mas que nesses pontos conseguem chegar nessa perspectiva de médio e longo prazo,
eles começam a olhar e ver o seguinte, ó, isso aí não está resolvendo, vamos tentar fazer uma outra coisa aqui, para a gente poder ver um resultado daqui a 10 anos, mas que aí resolva mesmo, para a gente não ficar aqui o tempo todo remendando, né? E aí projetos sociais efetivos são feitos, investimento em escola pública, investimento em saúde pública, né, liberação das drogas, etc, etc, e acaba que a coisa se resolve. Né? Porque o Michael Moore, ele foi inclusive, ele fez aqui uma, eu vou pular aqui até uma parte, para ler para vocês aqui um negócio, que ele fez uma pesquisa na época, isso tem 20 anos, hein? Tem 20 anos. Ele diz o seguinte, o número de mortos por ano por armas de fogo naquele ano de 2002, que é o ano do documentário, na Alemanha morreram 381 pessoas por arma, uma população de 80 milhões de pessoas. No Japão, com 125 milhões de habitantes, na época devia ter 120 e tal, 39 pessoas morreram por armas de fogo. Nos Estados Unidos, 11.127 pessoas foram assassinadas. Né? Então, alguma coisa tem de diferente aí. No caso da comparação entre Alemanha, Japão e Estados Unidos, o símbolo dessa diferença são, né, as armas. A população anda toda armada, né? E aí você tem armas à disposição, né? E tem sempre retardado para fazer cagada, e aí eles fazem cagada. Né? São mais de 11 mil mortes por ano nos Estados Unidos por armas de fogo, muitas dessas mortes envolvendo invasão de escola e etc. Tá? E aí voltando, né? Essa ideia, né? Porque o cara, quando teve uma mulher que foi entrevistada também nessa milícia de Michigan, que o Michael Moore entrevistou, ela diz exatamente o seguinte, tem que eliminar o intermediário. E essa ideia, ela é chave para entender a burrice da direita, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil e em alguns outros lugares. Porque é exatamente a existência do intermediário, ou seja, de um mediador, de uma estrutura que com todos os defeitos e as parcialidades envolvidas, mas que sirva como um mecanismo de estabelecimento ali de uma tentativa de acordo entre as partes, né? E também de uma certa proteção e ao mesmo tempo da criação de um ambiente bacana de convívio, isso é apagado pela ideia tosca, patética, pobre e quase que selvagem de que cada um se vira do seu jeito, se tiver que resolver aí, resolve, tá tudo certo, é isso aí mesmo. Que sai na porrada aí, resolve, tá tudo certo, entendeu? E cadê? Tem que eliminar os intermediários, né? Esse tipo de ideia, né, que na hora que acontece uma tragédia na família da pessoa, acaba ficando ali muito, né? Pô, eu quero ir lá e matar o sujeito. Numa perspectiva mais ampla, a gente olhando, né, de uma maneira mais ponderada para a situação, isso só gera o quê? Imagina todo mundo pensando isso. Não, acabou, não tem que eliminar o intermediário. Se eu penso que tem que eliminar o intermediário, eu começo a achar que é o seguinte, estou cagando para as instituições, pro Estado, para a justiça, entendeu? Eu vou resolver do meu jeito. E aí eu vou e mato a pessoa, invado o sistema privado dos outros, que é o que estão fazendo comigo aqui já tem anos. Porque essa gente ignora os intermediários, entendeu? Porque eles são de direita, certo? Essa é a questão, tá? E, enfim, e aí existe uma série de questões também envolvidas no entorno, né? Vamos ver o tempo aqui, porque está acabando o vídeo, né? No entorno dessa situação. E aí eu fui porque o que gera, na verdade, existe um outro detalhe importante que o Michael Moore fala no vídeo dele, que é o seguinte: para você sustentar esse tipo de ideia, né, a ideia do imediatismo, a ideia da necessidade das armas, né, e tudo mais, você tem que estabelecer um discurso que é o quê? O discurso do medo. Né? Você tem que ter medo. E o Bolsonaro captou essa mensagem, com toda a estupidez dele, ele captou essa mensagem e começou a vociferar sistematicamente aqui, né, um discurso de medo com a esquerda. A esquerda vai acabar com o Brasil, isso vai virar uma Venezuela, virar uma Cuba e tudo mais.
enfim, e ó, esses caras são uns bandidos, etc. E muita gente no Brasil não tem a menor noção, né? Não estudou história, não tem. E a direita gosta dessa burrice, ou dessa ingenuidade, ou dessa, digamos assim, né? dessa ignorância, né? de muita gente, né? E deita e rola em cima. Vamos usar isso aí para poder continuar, porque esse medo ele gera toda uma indústria, né? Que é a indústria dos seguros, a indústria dos alarmes, a indústria das armas, e etc, etc, etc. Né? E aí ele fala muito isso, né? o Michael Moore. E isso me lembrou, para finalizar, um discurso do Mia Couto. Tá? O Mia Couto fez um discurso há 10 anos, ele foi convidado, tá? Deixa eu ver aqui onde é que está Tá aqui, ó, né? Para uma conferência sobre segurança em Estoril, tá? E ele foi convidado a fazer um discurso. E aí eu vou ler uns trechos do discurso dele para vocês verem aqui como é que se conecta com essa questão que a gente está vivendo. Ele diz: nesse mundo há mais medo de coisas más do que coisas más propriamente ditas. Porque esses fantasmas, né, esse medo que é criado pela direita brasileira e pela direita dos Estados Unidos, é um medo fabricado, né, pela direita. E aí ele fala, né, os fantasmas morrem quando morre o medo. Né? E esses fantasmas, que são os fantasmas enfim, né, do inimigo invisível, né, que não existe, ele só pode acabar no âmbito político com um projeto de médio e longo prazo. Se isso não acontecer, isso continua, né, e se perpetua, porque isso interessa a essa indústria. Assista um filme muito bacana chamado O Júri, que eu já falei dele aqui outras vezes, com Gene Hackman, Dustin Hoffman, John Cusack. Excelente filme que fala sobre a indústria de armas dos Estados Unidos e como que eles gastam milhões de reais para poder manter lá a tal da emenda constitucional, como não sei se é a segunda emenda, enfim, que obriga, ela permite que todo mundo tenha arma em casa. E tem um detalhe, né? Essa ideia chega a ser patética, porque eles têm uma ideia do seguinte, ó, você tendo uma arma em casa, você se protege não só do inimigo, mas do Estado também. O cara diz isso no documentário. Isso é uma estupidez. O Estado americano tem bomba atômica. Eles têm mísseis nucleares. O que uma pistola, uma espingarda vai fazer contra o exército americano? Isso é uma ingenuidade, né, que o Bolsonaro importou para cá. Né? E aí o Mia Couto continua. Em nome da luta contra o comunismo, isso ele está falando há 10 anos, hein? Cometeram-se as mais indizíveis barbaridades. Né? É o que ele fala. E ele continua, para fabricar armas é preciso fabricar inimigos. Para produzir inimigos é imperioso sustentar fantasmas. É um resumo perfeito que a gente está vivendo no Brasil dos últimos anos com o bolsonarismo, desse retardado do Bolsonaro e dos bolsominions como ele, né, que sustentam essa conversa fiada aí de comunismo, esquerda, enfim. E aí o Mia Couto termina com a seguinte frase: há quem tenha medo que o medo acabe. Né? E, enfim, a gente termina aqui o vídeo com essa reflexão. Quem é que tem medo que o medo acabe? No fundo é quem está lucrando com ele. Né? E é exatamente a direita, a extrema-direita. Né? É o Bolsonaro, o bolsonarismo, a indústria de armas e a direita de maneira geral aí nos Estados Unidos e no Brasil. Né? Quem tem medo que o medo acabe é a direita, porque a direita, na verdade, é muito mais medrosa do que qualquer outro grupo. Né? Por quê? Porque ela quer defender o dela, a graninha que ela tem, os privilégios, etc. Não está interessada em projeto coletivo, social, porcaria nenhuma. O negócio é grana no bolso, entendeu? E aí ela precisa, evidentemente, justificar tudo isso. Né? E cria essa estrutura que é pobre de projeto, que atrasa o país, que gera violência, né? E que tem aumentado no Brasil nos últimos 7 anos, 6, 7 anos, o número de invasões em escolas e assassinatos de crianças. Então é isso que a gente quer? É isso que a gente quer continuar, né? Que continue aumentando no Brasil?
É esse modelinho falido dos Estados Unidos? Evidente que não. Então é isso que a gente tem que combater aqui no diálogo, no debate diário, para poder vencer a direita brasileira e um dia, de repente, se livrar, né, dessas influências patéticas que a gente continua tendo que aturar. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo do canal. Abraço e fui!